Como começaram as trevas morais, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema da religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento dos seus esforços para se sentar no trono e governar a terra segundo a sua vontade. Certa vez Satanás esforçou-se por estabelecer um compromisso mútuo com Jesus Cristo. Chegou-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos, ofereceu-se para lhe entregar tudo nas suas mãos, se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Jesus repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se. Mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações, para conseguir proveitos e honras mundanas. A Igreja foi levada a buscar o favor e o apoio dos grandes da terra, e havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o Bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens, a mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação. Ainda ele a encarece mediante a Igreja de Roma, e enorme número de pessoas estão prontas para lhe render homenagem. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam esta audaciosa presunção do mesmo modo porque Cristo enfrentou as solicitações do indioso adversário. Adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser cabeça da Igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira Igreja. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se a eles próprios, sem eles os únicos que depuseram a bandeira de Jesus Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir os seus enganos e a resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o próprio Salvador do mundo resistiu aos seus ataques. Em cada assalto, Jesus apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: e está escrito. A cada sugestão do adversário opunha a sabedoria e poder da palavra, a fim de Satanás manter o seu domínio sobre os seus homens e estabelecer a autoridade humana. Deveria observá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito na sua verdadeira posição. Portanto, as suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adaptada pela Igreja de Roma. Durante séculos se proibiu a circulação das Escrituras. Ao povo era vedado lê-las em casa, e os sacerdotes e os prelados, sem escrúpulos, interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem as suas pretensões. Assim, o chefe da Igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a Igreja e o Estado. Suprimido o revelador do erro, Satanás agiu a seu bel prazer. A profecia declara que o papado
deveria cuidar em mudar os tempos e a lei. Para cumprir esta obra não foi vagaroso, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim a aceitação nominal do cristianismo. Foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e das relíquias. O decreto de um concílio geral estabeleceu por fim esse sistema de idolatria. Para completar esta obra sacrilega, Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento, que proíbe o culto das imagens, e dividir o 10º mandamento, a fim de lhes conservar o mesmo número. Este espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para o desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás, operando por meio de dirigentes da Igreja não consagrados, intrometeu-se também com o 4º mandamento e tentou pôr de lado o antigo sábado, o dia que Deus tinha abençoado e santificado, exaltando em seu lugar a festa observada pelos pagãos como o venerável dia do sol. Esta mudança não foi, a princípio, tentada abertamente nos primeiros séculos. O verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e crendo que a sua lei é imutável, zelosamente preservaram a santidade dos seus preceitos. Mas com grande astúcia, Satanás operava mediante os seus agentes para efetuar o seu objetivo, para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo. Fez deste uma festividade em honra da ressurreição de Jesus. Realizava-se nos domingos atos religiosos, era porém considerado como dia de recreio, sendo o sábado ainda observado como dia santificado. A fim de preparar o caminho para a obra que intentara cumprir, Satanás induzir os judeus, antes do advento de Jesus, a se supercarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando a sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz, sob a qual ele também fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica, enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade presenteira. Levou-os ele, a fim de mostrarem o seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e pesar. Na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto, fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado pelos seus súbditos pagãos e honrado pelos cristãos. A política do imperador consistia em unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Neste sentido, instaram com ele os bispos da Igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que se o mesmo dia fosse observado tanto pelos cristãos como pelos pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos e assim se adiantaria o poderio e glória da Igreja. Mas conquanto muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor e observavam-no em obediência ao 4º mandamento. O arqui-enganador não havia terminado a sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob a sua bandeira e a exercer o poder por intermédio do seu vigário, o orgulho pontífice, que pretendia ser o representante de Cristo, por meio de pagãos semiconversos, ambiciosos, prelados e eclesiásticos amantes do mundo. Realizou ele o seu propósito.
Celebrava-se de tempos a tempos vastos concílios, aos quais de todo o mundo concorriam os dignatários da Igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia exaltado era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era em idêntica proporção exaltado. Desta maneira, a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo que se declarava ser o sábado bíblico, a relíquia do judaísmo, amaldiçoando os seus observadores. O grande apóstata conseguira exaltar-se contra tudo o que se chama Deus, ou se adorar. Ousara mudar o único preceito da lei divina que inequivocamente indica a toda a humanidade o Deus verdadeiro e vivo. No quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra, e por isto se distingue de todos os falsos deuses. Foi para memória da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como um dia de repouso para o homem. Destinava-se a conservar o Deus vivo, sempre diante da mente humana, como a fonte de todo o ser e objeto de reverência e culto. Satanás esforçava-se para desviar os homens da sua aliança para com Deus e de prestarem obediência à sua lei. Dirige, portanto, os seus esforços, especialmente contra o mandamento que aponta para Deus como Criador. Os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Jesus no domingo o tornou no sábado cristão. Não existe, porém, evidências escriturísticas para isto. Nenhuma honra semelhante foi conferida a tal dia por Jesus ou pelos seus apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve origem no mistério da injustiça, que já no tempo do apóstolo Paulo começa a sua obra, onde e quando adotou o Senhor este filho do papado. Que razão poderá dar para uma mudança que as Escrituras não sancionam? No século VI tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma, a cabeça de toda a Igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar a vida nas mamorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriram-se as palavras de Jesus, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo tornou-se um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Jesus encontrou refúgio no isolamento e na obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escuridade média. Aumentando o seu poderio, mais se adensavam as trevas de Jesus. O verdadeiro fundamento transferiu-se a fé para o Papa de Roma, em vez de confiar num Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna. O povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados, a quem delegava a autoridade. Ensinava-se-lhes ser o Papa o seu mediador terrestre, e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio, e ainda mais
que ficava para eles em lugar de Deus.